Não se enganem, para passar em qualquer prova, seja de vestibular, seja de concurso público, é preciso responder prova. É preciso responder questões. E vocês vão observar que determinados assuntos, eles estão presentes em todas as provas, tanto de concurso público quanto prova de vestibular. Outros assuntos, eles são particulares para as provas de vestibular e outros para a prova de concurso público. Responder questões é muito importante. Se liguem! E na aula de hoje eu vou trabalhar uma questão do Enem. Se você me perguntar, professora, eu preciso para o Enem só responder questões do Enem? Claro que não. Você deve pegar o conteúdo que o Enem pede e sair respondendo questões. Mas é claro que a principal prova que você vai responder é a prova do Enem ou provas similares. Mas, por exemplo, na questão de hoje, que eu vou trabalhar a prova de 2016 do Enem, que eu já comecei trabalhando em uma outra aula, a questão fala sobre literatura. E nós não podemos esquecer que a banca que elabora as questões do Enem, ela se baseia em competências e habilidades. Mas dentro das competências e habilidades, todos os conteúdos que o candidato estuda no decorrer de todo o ensino fundamental e médio, contempla. Você não precisa se preocupar. Como eu já falei, estou trabalhando a prova de 2016 do caderno azul. Em uma outra aula eu já trabalhei a questão 96, que era sobre função da linguagem. E hoje eu quero trabalhar a questão 100, que é uma questão que envolve literatura. Nossa, professora, tem literatura? Demais! Cai muita literatura. Cai de tudo no Enem. E outro fato importante que você deve lembrar, que o Enem trabalha com TRI, Teoria de Resposta ao Item. É desta forma que ele vai te avaliar. Existem questões difíceis, elas são mais complexas. Existem questões fáceis, elas são bem menos complexas, e as de nível médio. 50% para difícil e 50% para fácil. Cada uma tem uma pontuação. Você não pode errar uma questão fácil do Enem. Porém, se você acertar difícil e acertar todas as fáceis, você sai na frente. A tua nota dá um salto. Você precisa saber, você precisa conhecer o conteúdo. Nessa questão 100 do Enem, a competência por área, que é competência trabalha a área, é a competência 5, que diz que analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos da linguagem, relacionando o texto com seus contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Dentro dessa questão de acordo com as condições de produção e recepção, a questão que eu vou trabalhar está na habilidade 15, estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Aí olha só a questão, para vocês verificarem como é importante saber competência e habilidade. Antes de eu continuar, não se esquece de se inscrever no canal, colocar o like, ativar o sino, compartilhar com outros, tá bom? Vamos adiante. A questão traz primeiramente um soneto, e esse soneto é do Cláudio Manuel da Costa. Quem é Cláudio Manuel da Costa? Poeta Árcade, lá do arcadismo. Ele era um sonetista de primeira. Tem um estilo ainda um pouco rebuscado, ainda misturado ali com o barroco, mas ele é Árcade. Lembra que o arcadismo é aquela literatura que ela volta lá para a antiguidade clássica, ela imita os clássicos, ela é racional, ela é objetiva, é uma literatura diferente do barroco. Um outro fator que nós devemos lembrar, que o arcadismo trabalhava com os clichês árcades. O fugere urbem. O que é isso? Fugir da cidade, ir para o campo, porque a cidade ela contamina o homem. O locus amoenos. Nossa, professora, que palavras difíceis, verdade. É em latim. O locus amenos é o lugar ameno, o lugar tranquilo. Qual era esse lugar tranquilo? A natureza. O equilíbrio, né? Deveria ter o equilíbrio no Árcade, que é a áurea mediocritas, enfim. Muitos clichês árcades nós encontramos como características na literatura. O Cláudio Manuel da Costa, ele vivia dividido entre a metrópole e a colônia. A metrópole era Portugal e o Brasil era a colônia, devido ainda ao seu caráter muito provinciano. Nesse soneto aqui para o Enem, no geral eu gosto de ir diretamente para a estrofe. Hoje eu estou
trabalhando aqui para dizer para vocês ou lembrar quem era Cláudio Manuel da Costa. E aqui no soneto há uma questão de mudança. O tempo passou, a evolução chegou, a modernização chegou, o progresso chegou e tudo está estranho para o eu lírico. Quem é o eu lírico? É a voz do poeta na poesia. Agora vamos lá para a questão. Pede o seguinte: no soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece uma. Qual é a reflexão? Vamos ler o poema? Onde estou? Este sítio desconheço. Sítio é campo, a mesma coisa que prado, que ele vai falar logo a seguir. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem formado, e em contemplá-lo, tímido esmoreço. Uma fonte aqui houve, eu não me esqueço, de estar a ela um dia reclinado, ali em vale um monte está mudado. Quanto pode dos anos o progresso? Árvores aqui vi tão florescentes, que faziam perpétua a primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar, se estão presentes, meus males com que tudo degenera. Vamos ver qual é a alternativa. A alternativa A diz: angústia provocada pela sensação de solidão. É essa a reflexão? Para responder essa questão, você deve conhecer o arcadismo, deve saber um pouco da escola literária. Então, não é a angústia provocada pela sensação de solidão. Essa ideia da solidão tinha muito no romantismo, não aqui no arcadismo. Então, nós vamos saber que esse dilaceramento pelas coisas terem mudado, esse conflito, que aparece muito em relação em Cláudio Manuel da Costa. Não é a letra A. Na letra B, diz o seguinte: resignação diante das mudanças do meio ambiente. Então, ele se encontrava resignado diante das mudanças? Será que era isso que ele diz? Ele olha, ele não conhece o lugar e ele teve um espírito resignado? Temos que lembrar que resignação é quando a pessoa aceita subserviente, passivamente os fatos. Então não dá essa ideia de subserviência, de passividade. Ele está procurando o lugar antigo, ele viu que as coisas tinham mudado e ele diz: eu me engano, a região esta não era, mas de repente ele diz: não, estou vendo os meus males neste local. Então ele não está aceitando passivamente, ele está questionando, ele quer saber exatamente o que aconteceu naquele local. Na alternativa C diz: só confirmando, não é a letra B, ele não está resignado, ele não está obedecendo servilmente. Na alternativa C diz: dúvida existencial em face do espaço desconhecido. Aí não está com dúvida existencial, não. Os questionamentos é porque ele viu que realmente o progresso chegou e ele não queria que tivesse mudado, mas ele não está em dúvida existencial, não está em conflito, quem sou, quem já fui. Não tem a ver com existência, aqueles questionamentos da alma. O Arcade é racional. Tudo é objetivo. Embora o poema do Cláudio Manuel da Costa seja bem mais rebuscado, ele ainda tem muita influência do barroco, mas ele é um Arcade, ele é objetivo. Não é a letra C. Na letra D diz: intenção de recriar o passado por meio da paisagem. Também não. Aqui a banca ela está misturando as coisas. Ele não quer recriar o passado. Ele queria que as coisas permanecessem iguais. E tudo mudou. Era campo. Lembra que o Arcade, ele gosta do campo. É uma festa campestre, a cidade contamina o homem. Ele queria que permanecesse o campo, ele não queria a cidade. Portanto, é a letra E: empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. Por que essa empatia? Porque esse entendimento, essa solidariedade, entender os sofrimentos do eu lírico, porque a terra mudou, chegou o progresso, tinha uma fonte, tinha um campo, já não é mais o campo. Quando veio o progresso, tudo mudou, trouxe civilização, e isso não é legal para o Arcade. Como vocês podem verificar, é uma questão difícil. Eu acredito que difícil. Eu estou dizendo que eu acredito porque não dá para adivinhar a TRI. A banca ela escolhe lá depois da prova. O maior número de questões que o aluno acerta é uma TRI baixa, vale menos. A TRI é quando os alunos acertam menos. Isso é resolvido depois, é ajeitado depois. Mas é uma questão em que precisa saber características do arcadismo. Tá vendo como precisa estudar? Em algumas aulas eu estarei
estarei trabalhando sobre a escola literária e o arcadismo. Por enquanto, eu estou começando a gravar sobre o começo da literatura. Acompanhe todas as aulas. Vai ser muito importante para vocês. E não esqueçam de responder questões. Qualquer dúvida, deixa uma perguntinha lá para mim que eu respondo com todo prazer. Coloca o meu like, não esquece. Até a próxima!